Gabriel, Deus abençoe. Só estou mandando as notificações. Gostaria de compartilhar uma palavra. Glória a Deus. Esperar todos os irmãos, alguns irmãos entrarem. Não marquei, não tinha programado essa live, mas tem algo fervendo no meu coração. Deixa eu enviar solicitações aqui. Amém, queridos. Eu quero trazer uma palavra, não é intenção minha fazer nada com o público online, mas sim para deixar registrado para você que vai ver isso daqui. Eu vou subir também para o meu canal do YouTube, que se você não se inscreveu no meu canal no YouTube, eu quero convidar você a fazer parte do meu canal do YouTube. Só me procurar ou mandar no meu link. Mandar uma mensagem para mim, eu estarei enviando para você. Eu vou começar a compartilhar palavras diárias, palavras curtas, palavras que venham edificar as nossas vidas. Ontem foi sábado e eu passei mal, e ontem eu passando mal, eu tive que ir para o hospital e fui medicado, graças a Deus eu estou bem. Mientras tanto, no momento que eu estava no hospital, eu comecei a meditar em algumas coisas. E hoje, quando eu cheguei também, eu comecei a meditar. E como sempre, a gente tem que pegar as Sagradas Escrituras como exemplo daquilo que o nosso Espírito está recebendo da parte de Deus. E a palavra que Deus me deu é uma palavra libertadora, é um versículo tremendo. Eu não me lembro de ter falado ou ter ministrado esse versículo algum dia na minha vida, mas eu quero aqui compartilhar com vocês este versículo. Você que vai assistir esse vídeo daqui a pouco, se encontra no livro de Jó, capítulo 33, versículo de número 14, que diz assim a palavra: antes Deus fala uma e duas vezes, porém ninguém atenta para isso. Olha bem a palavra. Antes Deus fala uma e duas vezes, porém ninguém atenta para isso. Porque eu falei sobre o hospital? Porque eu sou alérgico a leite. Eu descobri que eu estou a leite, sou alérgico a carne de porco, eu sou alérgico a camarão. É interessante, né, que o Espírito Santo ministrando no meu coração que muitas pessoas reclamam porque Deus não fala com ela, porque Deus não vem a ministrar no coração dela. A questão não é se Deus não fala contigo, a questão é se você consegue ouvir a voz de Deus. Eu vou ler novamente esse texto aqui para você entender bem o que diz a palavra. Jó capítulo 33, versículo 14. Antes Deus fala uma e duas vezes, porém ninguém atenta para isso. Ninguém atenta para aquilo que o Senhor Deus fala. Ninguém consegue, de fato, ouvir a Deus daquilo que Deus fala. Por quê? Porque Deus fala em uma dimensão e a direção da sua palavra vem de encontro à minha vida com aquilo que eu não quero ouvir. E geralmente eu fecho os meus ouvidos para aquilo que eu não quero ouvir. Nós estamos vivendo uma geração de politicamente correto. Preste bem atenção que eu vou dizer para você que vai assistir esse vídeo daqui a um tempo, daqui a uns dias, daqui a umas horas, ou
Muitas pessoas, por muito tempo na igreja, por muito tempo nós ouvimos muitas coisas que não consolidou o nosso coração. Nós ficamos muito tempo ouvindo: receba a vitória, toma posse da vitória. Por muito tempo nós ouvimos: a chave está descendo do céu. Por muito tempo nós ouvimos muitas coisas. Ouvimos um evangelho segundo o que os evangélicos gostariam de ouvir. E muitas das vezes nós não ouvimos o que Deus queria falar. E hoje nós encontramos uma geração alérgica à verdade. Uma geração que, quando Deus fala, a direção da palavra vem, ela usa alguns argumentos. Primeiro argumento: isto é muito radical. Segundo argumento: eu não concordo com isso, eu nunca vi isso. São argumentos de uma geração que não experimentaram a verdade. Quando eu digo de verdade, eu não estou dizendo de regras doutrinárias, de sistemas. Eu estou dizendo a realidade de Deus para as nossas vidas. Quando Deus mostra, o que Ele tem para nossas vidas, o que Ele quer das nossas vidas, nós fazemos de conta que não ouvimos. E quando Deus insiste em falar, aí as pessoas dizem: uau, que palavra radical, é muito forte, não precisa de tudo isso. Por quê? Porque se alimentou muito tempo com coisas que não consolidou. Mas a palavra de Deus nos diz, provando em Jó 33:14, antes Deus fala uma e duas vezes, porém ninguém dá atenção às suas palavras. Ou seja, muitas pessoas são alérgicas à verdade bíblica. Muitas pessoas não querem mais ouvir um evangelho de cruz. Muitas pessoas não querem ouvir um evangelho de renúncia. Muitas pessoas não querem mais ouvir um evangelho que eu tenho que abrir mão. Porque muito tempo as pessoas estão ouvindo o evangelho, aquele evangelho que você vai conquistar, você vai avançar. E eu também acredito que isso é verdade. Nós iremos conquistar, nós iremos avançar. Entretanto, sobretudo, preste bem atenção. Jesus, o nosso mestre, nos enfatizou dizendo: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Ou seja, se você de fato quer experimentar dimensões sobrenaturais no Senhor, você tem que aprender ao ouvir as verdades contidas nas sagradas Escrituras. E Deus, Ele está falando. Deus, na verdade, Ele falou. Deus está falando e Deus vai continuar falando. Ele vai falar. Mas a grande questão é: você tem os ouvidos sensíveis para ouvir a voz de Deus? E quando você ouve a voz, a palavra ministrada, você é uma pessoa alérgico à verdade? Quando a verdade confronta, você sempre tem um argumento para querer dizer: eu não concordo, não é bem assim. Deixa eu falar algo para vocês que eu aprendi com o meu pastor Idevaldo Eleodoro. Contra fatos não há argumentos. Muitas das vezes as pessoas querem viver o sobrenatural, mas da sua maneira. Deixa eu dizer uma palavra para você. Se você literalmente ler essa Bíblia, você vai entender que nunca é do teu jeito, sempre é do jeito dele. Pessoas alérgicas à verdade são pessoas que não suportam algumas coisas. Pessoas alérgicas à verdade são as pessoas que vivem procurando mensagens que se enquadram conforme elas querem no YouTube. Pessoas alérgicas à verdade são pessoas que não conseguem mudança de vida porque já não tem mais sentido mais viver uma vida sobrenatural. Jó, ele teve essa revelação dizendo, Jó 33:14, antes Deus fala uma vez e Deus fala duas vezes, porém ninguém atenta para isso. Deus fala uma vez,
Deus fala 2 vezes, mas ninguém atenta para isso. Sabe, queridos, a alergia da verdade. Hoje nós estamos, seriamente, como eu sou alérgico à urticária. Eu tenho urticária, sou alérgico a leite, sou alérgico a carne de porco, sou alérgico a camarão. Eu não posso ter contato com camarão porque me asfixia. Eu não posso ter contato com derivado de leites e nem carne de porco porque ataca a urticária. Eu estou falando de uma forma natural, biológica. Algumas pessoas, ela não pode ter contato com revelações dos céus, da palavra, porque isso asfixia o pecado que é na vida da pessoa, o ego inflado. E a palavra vem como uma agulha. A palavra vem como uma agulha para desinflar o nosso ego, desinflar o nosso eu, tirar de nós toda mesquinhez, tirar de nós todo orgulho, tirar de nós toda soberba, toda prepotência, toda arrogância. A palavra, ela lapida o ser humano por completo. A palavra, ela limpa o ser humano de forma de dentro para fora. Quando você ouviu uma palavra que antes era asfixia, que te sufocava, quando você é liberto, você sabe da tua realidade, você vai ouvir a mesma palavra, em vez de sufocar, vai lhe trazer fôlego de vida. Aquela palavra que você repugnava, quando você de fato agora é liberto, você vai se sentir regozijando no Senhor. Ei, queridos, a nossa geração precisa de ajuda. A nossa geração é a geração da mesmice, é a geração que foram criadas nas campanhas, foram criadas nas ilusões espiritualistas, desequilibradas, e a palavra sempre esteve conosco, a palavra está aqui. Eu ministrei uma palavra esses tempos atrás sobre eu sou o que a Bíblia diz que sou, eu vou conquistar o que a palavra diz que eu vou conquistar. Entretanto, pessoas alérgicas a verdades bíblicas, eu tenho o costume de dizer, nem todos têm a capacidade de suportar. Certa feita o mestre Jesus estava ensinando e alguns dos seus discípulos começaram a sair, começaram a ir embora, e Pedro com a ilusão de números, Pedro com a ilusão de multidão, Pedro com a ilusão de aplauso, Pedro com a ilusão da autoaceitação, Pedro preocupado com o ego, Pedro preocupado com o sistema, Pedro preocupado o que vão dizer, o que vão pensar, o que vão falar. Disse: mestre, não te dá que a multidão está indo embora? Ou em outras palavras, mestre, olha, está sendo muito radical, mestre, está sendo muito forte. Aí o mestre da nova aliança, o portador, a graça em pessoa, disse para Pedro: você quer ir também? Pode ir, vá, Pedro. Essas coisas os pregadores da nova aliança não ministram. Sabe por que não ministra? Porque eles não vivem isso muitas das vezes. E Pedro olhou para Jesus e disse: mestre, para onde eu irei? Que somente em ti a palavra de vida eterna. Sabe, a alergia da verdade estava pegando Pedro. Pedro estava olhando para a multidão alérgica, que eles não engoliram, enquanto Jesus estava multiplicando os pães, transformando água em vinho, curando os enfermos, ressuscitando os mortos, levantando os paralíticos, fazendo o cego enxergar. A multidão estava aplaudindo, mas quando Jesus disse: aquele que não comer da minha carne não tem parte comigo, a multidão disse: muito radical, muito forte, e a multidão saiu. Você sabe, são pessoas alérgicas à verdade. A alergia à verdade faz as pessoas criar um próprio mundo. E hoje, se nós formos fazer uma análise, cada pessoa vive com o seu próprio evangelho. É muito raro eu, como ministrador da palavra, ouvir alguém dizer: pastor, está escrito. Mas contexto e contexto, não só um texto isolado para gerar um pretexto para provar algo próprio.
Nós temos que olhar para a palavra. Por isso que Jó, ele disse, Jó capítulo 33, versículo 14, antes Deus fala uma e Deus fala duas vezes, porém ninguém atenta para isso. Ou seja, ninguém presta atenção. Entretanto, em Apocalipse, capítulo de número 3, livro de Apocalipse, capítulo de número 3, versículo de número 20, está escrito: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, eu abrir a porta, e entrarei até ele, e com ele cearei, e ele comigo. E as pessoas estão dentro de um recinto fazendo preste bem atenção, as pessoas estão dentro de um ambiente fazendo algo, louvando algo que está para o lado de fora, tentando entrar, mas as pessoas não conseguem ouvir. Isso é muito sério. Olha, a minha preocupação é de eu não fazer tantas coisas para Deus e não ter tempo para Ele. A minha preocupação é não ser um trabalhador na obra, mas não conhecer o dono da obra. A minha preocupação é eu estar tão corrido de um lado para o outro que eu não tenho tempo para ouvir as verdades contidas nas Sagradas Escrituras, e quando eu ouço, eu sou alérgico. Você sabe, irmãos, a maioria das vezes que as pessoas dizem que não tem tempo, eu não vou, não posso, são fugas da alma para não ouvir aquilo que a alma tem alergia, o qual ela não quer viver livre. Você sabe, nós estamos numa escola chamada Escola do Reino, vai ter uma matéria chamada Clínica da Alma. E na Clínica da Alma nós vamos mostrar que o lado bom da alma é tão maligno quanto qualquer pessoa endemoniada. Quando Pedro falou assim, quando Pedro falou para Jesus, Jesus falou assim: é necessário que o Filho do Homem padeça e ao terceiro dia seja ressuscitado. Pedro olhou para Jesus e disse: Mestre, tenha piedade de ti mesmo. É interessante que, analisando as palavras de Pedro, Pedro falou algo piedoso, mas Pedro falou algo piedoso pela alma. E tudo quanto é piedoso pela alma, preste atenção, tudo quanto é piedoso pela alma para substituir o que é do Espírito é maligno. Jesus olhou para Pedro e disse: afasta de mim, diabo. Afastai de mim, diabo. Jesus repreendeu. Em contrapartida, quando Judas entregou Jesus, e o soldado chegou, Judas beijou o rosto de Jesus, e Jesus responde para ele ao contrário que respondeu para Pedro. Jesus fala: Judas, você trai o Filho do Homem com um beijo? Meu amigo. Você sabe o que acontece? Eu vou explicar para você. Tudo que te tira do propósito de Deus, ainda que seja amigável, doce, é do diabo. Tudo quanto te aproxima do propósito de Deus é amigável. Por isso que Jesus repreendeu Satanás na vida de Pedro e chamou Judas de amigo. Você sabe, quem é alérgico à verdade não consegue compreender essas linhas. Quem é alérgico na verdade vive em um mundo próprio. Quem é alérgico da verdade vive numa visão própria. Você sabe, eu sou uma pessoa que eu sempre estou aprendendo, vou aprender, sempre fazer uma autoanálise na minha própria vida, naquilo que Deus quer falar comigo. E geralmente muitas coisas a gente tem que engolir, muitas coisas que eu ouço da parte de Deus, usando a palavra, usando pessoas, usando a circunstância, que eu não gosto. De fato, eu fico triste, eu fico amargurado. Entretanto, eu obedeço, eu falo: Senhor, eu entendo o que vem de Ti. E se a minha alma está tendo alergia desta verdade, eu quero que esta verdade seja realidade na minha vida. E muitas coisas que eu tinha repugnância, que eu achava que era radical, que eu achava que era muito forte, hoje eu digo: Jesus, eu quero viver mais disso. É mesmo as pessoas que estão aqui,
que andam comigo já há muitos anos, principalmente os meus ex-alunos de outros lugares, quando começam a ouvir a mensagem do Evangelho do Reino, a princípio diz, é radical, não é muito forte. Depois, as próprias pessoas dizem, não consigo mais viver sem isso. Se tem alguma pessoa aqui que já estudou comigo e vive essa realidade, pode escrever aí. E isso aconteceu comigo. Quando você conhece a verdade do Evangelho, você conhece a tua verdade e a sua realidade. Você conhece a sua verdadeira realidade. Por isso que muitas pessoas falam, agora eu conheci esta verdade. Agora eu conheci esta verdade. A Jenny colocou aqui, vamos ver se eu consigo fixar. Vamos ver se eu consigo fixar o que a Jenny colocou. Não consigo fixar porque eu tô no... Fixei. A Jenny Ronco, ela viveu isso. Lá da cidade de Cianorte. Quando ela chegou, começou a compreender o Evangelho do Reino, ela pirou, ela e o marido dela, o Sidney. Eles ficaram doidos, ela ficou ruim, ela ficou com raiva de mim, ela ficou, meu Deus, esse pastor é louco. Mas hoje, ela e a família dela é apaixonada pelo reino e não vive mais sem. Você sabe, irmãos, o Evangelho de Cristo nos liberta de dentro para fora. O Evangelho nos leva a viver uma vida. O Evangelho nos faz do reino viver uma vida de graça, de amor. O Evangelho do reino nos liberta da religiosidade. O Evangelho do reino nos liberta de fato de pequenas coisas. Preste atenção, preste bem atenção, amados. Você que eu não fiz essa live na pretensão de ter gente online. Eu fiz essa live na pretensão de deixar gravado. Preste atenção, preste bem atenção. Muitas pessoas lindas, maravilhosas, pessoas de um caráter fenomenal, pessoas apaixonadas por Jesus, apaixonadas pelo Espírito Santo, às vezes não conseguem experimentar o sobrenatural, experimentar a graça do reino, porque ainda está apegados em pequenas coisas, em pequenos detalhes, deixa eu reformular, pequenos detalhes, quebra grandes princípios nas nossas vidas. Quando você começar a olhar para os pequenos detalhes e você permitir que o Espírito Santo, por intermédio da palavra, fale contigo, você vai ver que o cumprimento de pequenos detalhes levará a viver coisas grandes e sobrenaturais. É nos pequenos detalhes que o Senhor prova as nossas vidas. Ei, não estou aqui discutindo se você é de Jesus ou não, você é de Jesus. Você é de Cristo. A minha intenção nesta live é: Deus quer te levar a uma dimensão maior. Nós temos que sair deste evangelho de Nutella. A Jenny Ronco colocou aqui: incensurável a liberdade do evangelho do reino. Nunca mais será a mesma pessoa depois dessas revelações. Deus pega a gente por dentro. A Jenny foi uma aluna minha lá em Cianorte e ela praticamente é minha aluna até hoje, ela e o marido dela, o Sidney. Você sabe, irmãos, Deus quer nos levar a níveis maiores. É muito tempo ouvindo algo que não transforma. É muito tempo ouvindo coisas que não edifica. E agora, quando nós ouvimos algo que confronta, você sabe, eu como pastor, eu sou um pastor, eu tenho as minhas ovelhas. Assim, aqui na igreja eu tenho alguns tipos de pessoas. Eu tenho as pessoas que são simpatizantes do meu ministério, vêm aqui na Vida na Palavra porque gostam de ouvir uma palavra diferente, tanto eu como o evangelista Átila ministra, são simpatizantes. Nós amamos, abraçamos e pode vir quem quiser. Nós temos aquelas pessoas que vêm na Vida na Palavra porque é curioso, porque passa em frente de uma casa e uma garagem lotada de carros, gente para tudo quanto é lado,
eles querem entender o que está acontecendo. Nós temos os membros da Igreja Vida na Palavra, aqueles que tem compromisso com a instituição, né? Tem compromisso com a ata, tem compromisso com as coisas. Nós temos também os discípulos, são aquelas pessoas mais próximas, aquelas pessoas que já sentam à mesa, aquelas pessoas que estão abraçando, estão lutando, é aquelas pessoas que ajudam a lavar, ajudam a limpar, ajudam a consolidar. E nós temos também os vencedores, é aquelas pessoas que renunciam, às vezes, os seus minutos de descanso, os seus minutos de prazer legal, bíblico, para fazer a obra de Deus. É aquela que ajuda a carregar a cruz uns dos outros. Você sabe, eu não tenho preocupação com multidões. Eu não tenho preocupação, só tem uma coisa, eu não me vendo por pregar o evangelho barato para atrair multidão. Eu prefiro ter Pedro, Tiago e João, que esteja comigo no Monte da Transfiguração, para ver as revelações de Deus, do que ter 9 que não faz história. Você sabe, Jesus ama a todos. Preste atenção, Jesus ama a todos, mas ele se revela para poucos. Você sabe, a salvação é para todo aquele que nele crê, mas o reino de Deus é tomado à força. Você sabe, o que tem estragado muitas pessoas é a graça humana, porque eu vivo a hipergraça. Eu vivo a hipergraça. A hipergraça não é aquela graça que nos libera. A hipergraça é aquela graça que nos liberta. Porque a hipergraça não é aquela que é o homem. A hipergraça é a de Cristo, é aquela que vem de graça. Agora a graça do homem, a graça barata, a graça que não te liberta, a graça que não te leva ao encontro, a graça que não te leva a uma renúncia, uma graça que não confronta os pecados que há nas nossas vidas. Porque, veja bem, a hiper graça de Cristo, ela confronta o pecado e justifica o pecador. Quem está comigo? Quem está comigo? A graça de Cristo confronta o pecado, justifica o pecador. A graça do homem, que eles apelidaram de hipergraça, porque quer dizer que é uma graça grande, mas não vivem nela. A graça do homem, a graça segundo a própria visão, justifica o pecado e confronta o pecador. Você sabe aquelas pessoas que justificam? Afinal de contas, quem não erra? Eu também sou ser humano. Afinal de contas, quem não tem problema? A graça de Deus não justifica o pecado, justifica o pecador. A graça do homem justifica o pecado e confronta o pecador. É invertido os papéis. Por isso que muitas pessoas se tornaram alérgicas à verdade. Quando você chega e mostra a verdade, dá alergia, da repugnância. Por quê? Foi muito tempo dentro de um quadrado. E quando alguém fora do quadrado grita e diz: eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz, eu entrarei e cearei. As pessoas falam: não, isso não é de Deus. São pessoas alérgicas à verdade. São pessoas que não conseguem compreender quem de fato Cristo é nas suas próprias vidas. Porque, pasme que eu vou dizer para vocês, é possível uma pessoa aceitar a Cristo como Senhor e Salvador da tua vida, ser batizado, ser um crente temente, ser um crente bom, mas nunca experimentar a graça de Deus por completa. Porque a graça de Deus, a primeira porta que ela nos conduz é a salvação. A salvação, ela é a porta de entrada, não é a porta final. A salvação é o início de uma libertação, de uma transformação. Quando Ele nos salva, começou um processo de transformação nas nossas vidas. Qual é o meu alvo? Pastor, qual é o alvo do Evangelho do Reino? O alvo do Evangelho do Reino é se tornar como Cristo. O alvo do Evangelho do Reino é você ter domínio sobre a tua própria vida, domínio nas suas emoções, domínio sobre a circunstância. E Jesus, todo o ambiente que ele estava,
ele sempre teve domínio. Cristo sempre mandou. Ele dividiu a história, o antes e depois. Cristo, ele mudou a cultura, ele deu dignidade para a mulher, dignidade para a mãe. Cristo deu dignidade para as crianças. Jesus disse: deixe as criancinhas virem até mim, porque delas é o reino de Deus. Cristo deu dignidade e orientação para o homem, que o homem não é machista, o homem ele é provedor, o homem ele é um instrumento para amar a sua família. Deus deu dignidade à família, o qual este mundo banalizou. Cristo deu dignidade para os jovens, que o jovem solteiro cuida das coisas do Senhor. Cristo trouxe dignidade para os aleijados. Cristo trouxe dignidade para a minoria, para os excluídos, para os indignos. Cristo, ele deu dignidade para aqueles que não tinham. Isto é a graça. Mas quando o Senhor me traz para a dignidade ela vem pautada por algumas coisas. E aqui eu quero encerrar minha live com este versículo bíblico que se encontra no livro de João, Evangelho de João, capítulo de número 1, versículo 17. E aqui eu quero terminar a minha live com este versículo. E todos nós recebemos também da sua plenitude. Se você estiver lendo, anotando, anote aí agora. E graça por graça. Esta aqui não é uma palavra redundante do Evangelho. Não. Nunca há redundância no Evangelho. Graça por graça é níveis dentro da graça que você pode experimentar. Muitos só experimentou um nível, a graça salvadora. É aquela que você não precisa ser. É aquela que você, para ser salvo, você só precisa crer. Até o seu crer é a graça que te coloca. Mas existe outras graças. Versículo 17. Porque a lei foi dada por Moisés. Ponto e vírgula. Agora preste atenção. A graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Agora preste atenção. Quando você de fato recebe a graça de Deus, você entra em uma nova cultura. Quando você recebe a graça de Deus, você entra em um reino. Agora preste atenção. Esta é uma graça. É a mesma graça, mas são níveis dentro da graça que você experimenta. Agora você olha e você diz: eu quero mais. Agora Jesus fala: a graça e a verdade. Agora existe alguns princípios chamado verdade. O texto é Evangelho de João, capítulo 1, versículo 16 e versículo 17. E o texto da nossa leitura, da nossa live, foi Jó, capítulo 33, versículo de número 14. Então, você entra na graça, você entra no Evangelho, você faz parte agora daquilo que chamamos a Igreja de Cristo. Entretanto, agora vem com a graça, as verdades. E se você ver o título desta live é Alérgicos à Verdade. E muitas pessoas são alérgicos à verdade, porque carrega ainda dentro de si a velha natureza. E esta verdade é o antídoto para nos libertar desta velha natureza, velhos costumes, velhas maneiras de viver. Por quê, pastor? Preste atenção, porque quando você aceita Cristo, o teu espírito é regenerado. A tua alma vai passar por um processo muito doloroso e muito intenso. Aí você fala: pastor, eu não concordo. Pastor, eu acho que é radical. Pastor, é muito forte. Pastor, eu não aceito. Concordo com você. Você tem o mesmo problema do que eu. Eu sou alérgico a leite, eu sou alérgico a camarão. Eu sou alérgico a carne de porco. E você é alérgico à verdade.
Você tem todo o direito de refutar as minhas ideologias e filosofias e pensamentos. Mas quando você refuta o que está escrito, o problema seu não é mais comigo, é com você. Escreve alguma coisa aí, pelo amor de Deus. Se você está vivo. Ah, pastor, não, fica tranquilo, eu sei que não é comigo. É o que eu estou falando que te incomoda. Tem pessoas que falam assim, o pastor é muito simpático, ele é muito legal, brincalhão, mas tem umas coisas nele que é muito radical. Essas coisas que muitos falam que é em mim que é radical, é a verdade. Porque eu tenho um vídeo que eu postei, eu gravei um vídeo, e não tive coragem de postar. Tá aqui guardado, o vídeo viva o amor, mas não seja besta. Porque as pessoas pensam que viver o amor é ser um besta. Não, viver o amor não é ser besta, não. Eu amo, eu abraço, carrego nas costas. Aquele ditado popular, eu arranco a camisa para dar para as pessoas. A gente perde noites, a gente vara noites, a gente corre, a gente leva, tá? Mas nós não somos besta. E muitas das vezes, quando as pessoas querem dizer que eu devo aceitar tudo, não, essas coisas é radical. É uma alergia. E qual é o antídoto? João 8:32, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Conhecereis a verdade. Voltando para Jó, para nós concluirmos, Jó escreveu: pois a verdade é que Deus fala uma ou duas vezes, mas o homem não entende. Jó, capítulo 33, versículo 14. Deus fala Deus fala duas vezes, mas o homem não entende. Ele não presta atenção. Então, isso é radical. Isso é muito forte. A verdade não é que seja radical, é o que você está se posicionando do lado errado. Por exemplo, eu morei na Europa por muitos anos. As pessoas dizem assim: nossa, pastor, lá é muito frio. Uma vez que você mora lá, você vai ver que não é tão frio da forma que as pessoas pensam. Porque tudo lá está preparado para o frio. Suas roupas, seus agasalhos, o seu calçado, sua casa, carro, ambientes, tudo que você não sente frio. Mas se você quiser viver na Europa, com o mesmo costume do Brasil, com as roupas do Brasil, calçado do Brasil, você vai morrer de frio. Então a grande questão é que a alergia da verdade nunca tem nada relacionado com a pessoa, mas sim relacionado com o conteúdo que a pessoa carrega. Por isso que Cristo diz: a verdade, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. E a minha live eu quero concluir, já estou em conclusão, que faz uma autoanálise na tua vida. A verdade, algumas verdades das Sagradas Escrituras, ela te choca. Algumas coisas, quando você ouve, algumas correções, algumas orientações, por princípio, te mexe. Você tem que permitir que ela te liberte. Conhecereis a verdade. Na Reina Valério está escrito: conhecereis a verdade, e a verdade vos tornará livre. A verdade que vai te ensinar a você ser livre. Aquela oração de crente que não sabe o que faz, nunca leu Bíblia, diz assim: eu estou orando a Deus para Deus tirar isso de mim. Algumas coisas Deus tirou das nossas vidas, e outras coisas é nós que temos que tirar das nossas próprias vidas. Porque Cristo já fez, Ele já morreu, Ele já nos deu a vitória, Ele já concluiu. Não depende mais nada de Cristo, tudo depende de nós. Buscar mais, orar mais, ouvir
o que Ele está falando em todos os níveis, em todos os aspectos, nos posicionar e entender, por causa da fé em nós, aquilo que Cristo tem para as nossas vidas. E você vai entender o que é libertação. A grande questão não é que Deus não fala, é que nós não temos a capacidade de ouvir. É que vocês que estão matriculados na escola do reino, vocês vão compreender, teremos uma matéria sobre o reino, e vocês vão compreender que a maioria da igreja não consegue ouvir a voz de Deus. É por isso que Deus levanta os vencedores, eles são os propagadores do reino, do evangelho do reino. É eles que começam a falar, porque as pessoas estão tão apegadas em seus caguetes, tão apegadas em suas religiosidades, em seus costumes, fazendo tudo como todo mundo faz, da forma que todo mundo faz, e não conseguem entender a revelação de Deus para a vida. Aí Deus levanta os vencedores para trazer uma mensagem que você nunca ouviu, que você nunca viu. E agora eu sei que a alma vai dizer, muito, muito forte, eu não concordo. É alergia à verdade. Mas Jesus é o nosso antialérgico. E esse antialérgico, ele cura o homem de tudo. Ele cura. Aí você fala, puxa, é fácil você, pastor, falar isso. Ei, eu também estou em fase de libertação. Eu estou em fase de transformação. Você sabe que às vezes eu me pegava na autoaceitação, você sabe, na autodepreciação, procrastinação, você sabe? E quando a palavra nos confronta, a gente vai dizer, Jesus, eu preciso ser liberto. Eu só serei completo quando Jesus tocar as trombetas na nuvem de glória, mas você tem que estar mais próximo, preparado possível. Caso ao contrário, eu não vou passar de uma pessoa que o mundo apelidou de crente, que carrega a Bíblia debaixo do braço e da paz do Senhor. Eu quero ser muito mais do que isso. Eu quero ser um perturbador da desordem. Eu quero ser uma pessoa antipática, aonde as quebras de princípios são valorizadas. Eu quero ser antipático. Eu quero ser chato. Eu quero ser uma pessoa odiada. Às vezes mal interpretada, mal entendida, não tem problema. Mas eu quero ter paz com meu Jesus. Preste atenção. A minha missão é confrontar as quebras de princípios, não afrontar as pessoas. Afrontar as pessoas jamais. Devemos respeitar as pessoas, amar as pessoas. E agora, quando eu falo uma, duas vezes, as pessoas não me ouvem, eu costumo não falar mais, baixar a cabeça e deixar. Até que um dia a própria pessoa me procura e diz, pastor, e aquele assunto? E a própria pessoa busca, a própria pessoa fala. Porque eu não quero afrontar a pessoa, eu quero confrontar as atitudes que não condiz com aquilo que Jesus nos ensinou. Então, como eu sou um pastor, e a minha obrigação é rebanhar as pessoas ao pastor dos pastores, a Jesus Cristo, eu tenho que cumprir a ordem do dono das ovelhas. O dono das ovelhas não sou eu sou o mordomo que os donos das ovelhas colocou na terra. E você também, às vezes, é um mordomo de Cristo na terra. Então você deve cumprir, sim, aquilo que a palavra nos diz. Se você gostaria de aprender mais sobre esse assunto, e você não mora aqui em Cerejeiras, nós começamos sexta-feira passada uma aula introdutória a nossa aula se chama Escola do Reino, Maturidade no Espírito, aprendendo por intermédio da palavra. E você gostaria de se matricular? Você gostaria de estudar conosco
Nós temos uma plataforma fechada que muitas pessoas já estão estudando, gente de Londres, pessoas da Espanha, tem pessoas de Cianorte, a Jéssica, temos pessoas de vários lugares que estão estudando conosco para aprender. E se você gostaria de aprender mais verdade como essa, e você fala, pastor, eu sou alérgico a algumas verdades, eu quero aprender, é só me procurar no meu direct, mandar uma mensagem, né, aqui no Messenger do Facebook ou no meu WhatsApp, eu estaria enviando o link da inscrição, porque até quinta-feira que vem nós vamos fazer inscrição para as pessoas que estão fora. A partir de quinta-feira se encerra todas as inscrições e não abrimos mais por um período de 3 meses. Então você venha estudar conosco, Escola do Reino, aprender segredos do Reino, coisas contidas nas Sagradas Escrituras. Eu te dou toda a liberdade para você dizer para mim, pastor, isso é uma ideologia sua, mas você vai ter que provar o que é. Porque eu não estou aqui para aplicar ideologia, eu estou aqui para aplicar a palavra. Você sabe, uma das perguntas que eu mais recebo das pessoas é, pastor, qual é a visão da tua igreja? É bíblica? Qual será uma visão de uma igreja? Tem que ser bíblica. Ah, eu pensei que o senhor é do G12, MDA. Não. Bíblica. Nossa visão é bíblica. Ah, pastor, e a estratégia? Ah, tá bom. A estratégia que nós trabalhamos, aí você parte e você vai entender qual a estratégia que trabalhamos. Mas a nossa visão da vida na palavra é bíblica. Não é uma ideologia de sistema. Claro que nós temos um sistema, nós temos um critério na vida na palavra, mas nós não usamos esse critério dizendo que é espiritual ou bíblico. São critérios pessoais nossos. Amém, queridos? Deus abençoe sua vida. Esta live eu não fiz na intenção de ter público, esta live eu não fiz a intenção porque eu não publiquei, eu não avisei. Esta live eu fiz na intenção de deixar registrado, de deixar literalmente gravado para as pessoas que vão assistirem. Agora eu quero pedir para você um favor. Você que está no WhatsApp, você que está agora neste momento, você compartilha esta live. Envia para o máximo de pessoas que você acha que precisa ouvir uma palavra. Compartilha no grupo do Facebook. Eu não quero likes, tá bom? Eu não quero like, eu não quero que ninguém fique me seguindo, não. Se me seguir, tudo bem. Eu quero que estas verdades cheguem o máximo de pessoas possíveis. E se você quiser se matricular comigo, aqui nos comentários tem um jovem chamado Igor, tem uma senhora chamada Magda, né? Tem aqui também, eu vi também aqui a Andréia, a minha esposa, a pastora Ângela, o evangelista Atila Peter. Tem várias pessoas aqui da Vida na Palavra. Você pode também entrar em contato com eles. Eles estarão enviando o link da matrícula da Escola do Reino. Amém, queridos? Você que está fora de Cerejeiras, nós enviaremos todo o material para você. É uma apostila como essa, em PDF, de 101 páginas. Tá bom? Deus abençoe vocês, Deus abençoe a família de vocês. Eu vi que o grande Heleno também entrou aí. Deus abençoe todos. Grande Heleno está aí, ó, pensa no nome de Deus. Deus abençoe todos vocês. Compartilha. Você compartilhou? Você que compartilhou, manda um joinha aí. Tá? Eu só estou pedindo para você isso. Compartilha. Tá? Você sabe, tem pessoas que têm vergonha do Evangelho, irmãos. E hoje é 31. Hoje é o dia da reforma. Dia da propagação do Evangelho. Então, aproveita, propaga, envia isso daí para o máximo de pessoas possíveis no nome de Jesus. Que você tenha um excelente almoço. Que você tenha um excelente domingo. E que o culto aonde você for cultuar a Deus hoje será mais do que sobrenatural. Mas só tem uma coisa. Sai da tua casa dizendo, Jesus, eu não quero ser mais alérgico à verdade. Eu quero a tua verdade. Eu quero ser a tua verdade. Aí as pessoas vão dizer, pastor, eu vou ser alérgico ao pecado. Não. Você não pode ser alérgico ao pecado. Você tem que ser liberto do pecado. Liberto. Não. Alergia significa que você ainda é tentado.
Você tem que ser liberto do pecado. Na escola do reino, tem uma matéria chamada pecado, pecados e pecador. Pecado no singular, pecados no plural e pecador. Você vai ver que Cristo morreu na cruz não pelo pecado, mas Cristo morreu na cruz pelos nossos pecados. Então Jesus confronta os pecados, justifica o pecador. E o pecado, pastor? Na cruz, Cristo tirou toda a autoridade do pecado. Você tem autoridade hoje na tua vida para ter domínio sobre o pecado. Por isso que o apóstolo Paulo escreveu: quem está debaixo da graça, o pecado já não tem domínio sobre ele. Bom, fala alguma coisa aí, crente. Dá um glória a Deus, escreve, bota um coração, bota um joinha. Tá? Eu sei que às vezes você fala assim, pastor, pirou o cabeção. Passa para o outro lado que você vai pirar o cabeção. Aqui nós tivemos um culto, eu falei que a ciência diz que tem 4%. Tudo que existe no mundo, tudo que você vê no mundo, que você pensa que existe, você só enxerga 4%. A ciência fala isso. 96% nós não enxergamos. E esse 96% que nós não enxergamos, a ciência chama de massa escura, que sustenta todo o universo. Sustenta as moléculas e tudo que o equilíbrio, tudo que existe é por essa massa escura. A minha Bíblia fala que é a glória de Deus. Ou seja, aquilo que a ciência diz que nós não enxergamos, nós podemos enxergar pelos olhos da fé e viver e tomar posse. Porque a palavra de Deus nos diz, em Efésios capítulo 1, versículo 3, bendito é o Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que já nos abençoou com todas as sortes de bênção nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Aonde que abençoou? Na outra dimensão, nos 96% que as pessoas comuns não conseguem enxergar, porque preferiram andar como os 4% andam. A chamada do reino é você caminhar nos 96%. Agora pasma. Quem passa para o outro lado não anda só em 96%, ele vive o 100%. Tanto ele tem a realidade física, como ele também tem a realidade espiritual. Bem-vindo, você quer vir à Escola do Reino. Se você não quer vir, me acompanhe e vai pegando aí alguns segredos do reino. Deus te abençoe, um beijo no teu coração, graça e paz.